Há basicamente duas escolas. Há uma que diz que o pH ideal do solo é entre 6,5 e 7. E não quer saber de mais nada, há aqui um pH ideal. E se a análise de solo dá um pH abaixo deste valor, recomendam a aplicação de calcário para pôr lá este valor. E há outros que dizem que não, senhora, o pH tem que ser gerido em função da iluminação das necessidades das plantas e, portanto, das toxicidades ou não que uma acidez pode estar a gerar. E eu tenho de opinião que é esta segunda perspectiva que está certa e não a primeira. Não é que o pH não influencie... Agora, ia estar a passar e não está. Não está, não é? No Zoom também não. Também não está, mas a gravar está. Está a gravar. Interrompo, eu não sei porque, eu acho que aconteceu qualquer coisa ao Zoom. Compartilhar a tela. Está, já tem som, já tem a tela. E a pessoa já tem aqui. Se calhar aqui é que eu consigo. Eu acho que é estável para sair outra vez. Está acontecendo esse computador. A perspectiva de que há um pH ótimo do solo e, portanto, nós temos que aplicar calcário cada vez que ele vai abaixo desse pH ou enxofre cada vez que ele vai acima, tem a ver com o efeito do pH na solubilidade dos nutrientes. Mas acontece que o efeito do pH na solubilidade dos nutrientes não é o mesmo para todos. É certo que há uma faixa à volta dos 6,5, em que a solubilidade da maior parte dos nutrientes é ótima, nomeadamente o azoto, o fósforo e o potássio, mas depois temos, por exemplo, a parte dos micros, em que eu posso começar a induzir deficiências de micros, porque a maior parte dos micros, nomeadamente os íons metálicos, o ferro, o manganês, o cobre, o zinco, em que a solubilidade baixa. E, portanto, eu querer gerir o pH do solo em função da solubilidade dos nutrientes começa porque nem todos vão ser positivamente afetados. E, em segundo lugar, é uma coisa cara. Portanto, o melhor é gerir o pH em função da eliminação de toxicidades, que essas sim impõem grandes limitações à produção da cultura ou das plantas. E a fertilização eu vou gerindo em função das necessidades da planta, da análise de solo e da interpretação que eu faço do efeito do pH sobre a solubilidade, podendo dar mais ou menos do adubo do que aquilo que possa ser a recomendação do laboratório em função da minha interpretação. Mas o pH só mexo nele quando detecto um problema de toxicidade que, se eu não resolver, então a planta deixa de responder aos adubos. E nós temos duas toxicidades possíveis que resultam do excesso de acidez. A mais conhecida é a toxicidade do alumínio, que é muito fácil de detectar pela análise de solo, é muito fácil de detectar por uma análise visual das plantas no campo. A análise de solo, porque o alumínio provoca uma atrofia tremenda do sistema radicular, muito mais do que da parte aérea, e, portanto, é muito fácil, se eu for ao campo e abrir um perfil e olhar para o sistema radicular, perceber que o problema é a toxicidade do alumínio. Outra coisa característica da toxicidade do alumínio é que elimina os pelos radiculares da planta e, portanto, quando eu arranco a planta do solo, ela sai muito facilmente porque o sistema radicular está atrofiado, mas também vem sem terra agarrada à raiz, porque os pelos radiculares é que prendem a terra à raiz. Portanto, uma planta que esteja a crescer mal num solo ácido, em que o sistema radicular está atrofiado e não tem terra agarrada, mesmo sem análise de laboratório, eu já sei que tem uma toxicidade do alumínio.
preciso é da análise de laboratório para saber a quantidade de calcário que eu tenho que aplicar para corrigir. Também em termos de análise de solo, os laboratórios são muito fiáveis a detectar a toxicidade. Dependendo do laboratório, há laboratórios que medem o alumínio disponível e são valores acima de 50 ppm, fazem-nos acender as luzes vermelhas de alarme. Outros medem o alumínio troca diretamente e sempre que ele sobe acima de 30%, os alarmes soam e em cima de 40% da capacidade de troca estar preenchida por alumínio. A toxicidade é brutal para qualquer que seja a planta. Ou não tendo o alumínio de troca, se eu tiver um pH abaixo de 5,5 em água e um grau de saturação de bases do complexo de troca inferior a 60%, também as luzes vermelhas têm todas que acender em relação à toxicidade do alumínio. E quando eu tenho toxicidade de alumínio, e de facto não custa nada perceber nas plantas da toxicidade de alumínio. Isto é um caso na herdade da Revilheira, fora dos meus ensaios, na altura em que veio o trigo rijo, de repente o trigo, em zonas onde o trigo mole crescia bem, o trigo rijo começou a ter problemas e grande variabilidade. E repara, isto são plantas que vinham. Tenho que apontar correto, senão os de casa não veem. Isto é uma planta de trigo a crescer no solo, onde no campo havia problemas. E depois trouxemos para o laboratório, pusemos plantas de trigo a crescer sem fazer calagem do solo e reparem no sistema radicular. Isto são tudo plantas da mesma idade. Na imagem a seguir, corrigimos o solo com calcário. Não, desculpem, é das plantas que vieram da zona boa e não corrigimos com calcário. E reparem, a parte aérea está sensivelmente do mesmo tamanho, isto são plantas muito novas, mas reparem na diferença do tamanho do sistema radicular. A seguir tenho plantas que vieram de uma zona má e corrigimos com calagem e imediatamente o sistema radicular respondeu. As que vinham de uma zona boa ainda responderam melhor, quer dizer que a zona boa também tinha toxicidade, não tinha ao mesmo nível da toxicidade da zona má. Mas para eu saber ao certo a quantidade de calagem que eu tenho que introduzir, eu preciso em absoluto de uma análise de solo. Porque a análise de solo é que me diz qual é a quantidade de calcário que eu tenho de pôr para eliminar o alumínio de troca e dessa forma reduzir a questão da toxicidade. E aí temos de cumprir a recomendação do laboratório. Não há volta a dar. Basicamente, o que nós queremos, isto é a relação entre o pH e a disponibilidade de alumínio. O que nós queremos é aumentar o pH para um valor em que a solubilidade é suficientemente baixa para deixar de causar toxicidade à planta. No entanto, eu diria que talvez 1 em cada 50 casos de análises de solo que nos chegam em que há problemas de toxicidade, o problema é alumínio. Não é o mais frequente entre nós. E quando há alumínio, com muita frequência também há o manganês, que é aquilo que nós vamos tratar a seguir. O manganês fia muito mais fino, detectar a toxicidade. Em primeiro lugar, porque o que é afetado é a parte aérea da planta, não é o sistema radicular. E atrofiamento do crescimento da parte aérea podem ser todas as coisas e mais algumas. Podem ser deficiências de qualquer nutriente e atrofia o crescimento da parte aérea. Pode ser sede, pode ser excesso de água, pode ser N coisas. Portanto, não há na planta um sintoma tão fácil de identificar que é uma toxicidade de manganês, como é o caso do alumínio. Porque no alumínio ele atrofia uma parte em que normalmente é a parte que cresce melhor na planta. Em segundo lugar, porque não existe, em termos laboratoriais, uma forma segura de identificar a toxicidade de manganês. E antes de irmos discutir porquê, repare, isto é um ensaio que fizemos aqui na Mitra, não interessa agora o objetivo do ensaio, mas temos aqui 3 vasos com o trevo subterrâneo a crescer e ninguém tem dúvidas do aumento brutal do crescimento do trevo, quando vamos da esquerda para a direita. No primeiro vaso, a concentração de manganês na raiz do trevo eram 314 ppm, que fomos conseguindo baixar até 107 ppm e temos aqui a resposta da planta. Portanto, não há dúvida nenhuma que o que estava aqui a impedir o crescimento do trevo era a toxicidade de manganês, que afeta não apenas a planta, mas reparem também na diferença de nodulação da raiz. O rizóbio é tão afetado ou mais pela toxicidade do que a planta.
ou para o mesmo ensaio, com os mesmos objetivos, utilizando o trigo como gramínea, a mesma coisa, 245 ppm de manganês nas plantas da esquerda, fomos conseguindo baixar até aos 107 e a planta respondeu. Portanto, e a quantidade dos outros nutrientes aplicados ao solo foi a mesma. Portanto, sem eliminar aqui a toxicidade, não vale a pena estar a pôr adubos, porque é a toxicidade que nos está a matar a planta e impedir o crescimento. Agora, eu só pus aqui estas imagens para irmos olhar para a análise de solo. O solo utilizado nestes ensaios em vasos é o que está na primeira linha do PG, solo aqui da herdade da Mitra. Reparem, a análise de laboratório deu manganês disponível no solo 22,6, que é considerado um valor médio alto. Mas o laboratório, o alumínio, 2 ppm, e o laboratório disse que este solo não precisa de correção de calcário, porque não havia toxicidade do alumínio e foi completamente omisso em relação à toxicidade de manganês. No entanto, pelo crescimento das plantas, nós não temos dúvidas nenhuma que era o manganês que nos estava a ser o fator limitante. E agora trago aqui 3 análises de agricultores, podia trazer centenas, mas a gente não saía daqui. Um PX em Alcácer com 69 ppm de manganês e o laboratório continua a dizer 0 em relação à necessidade de calcário, porque, mais uma vez, não havia problemas de alumínio no complexo de troca. Um regossolo em Alcácer do Sal, 131 ppm, e o laboratório continua a dizer 0 em relação à toxicidade de manganês. Portanto, reparem que não podemos confiar numa análise de laboratório para saber se tem ou não tem toxicidade. Uma complicação suplementar é que este valor do manganês é um valor de uma análise de solo que não tem raízes a crescer e o solo está seco. É seco ao ar, depois é moído, é extraído e vai a medir. A solubilidade do manganês pode aumentar 1000 vezes se o solo entrar em anaerobiose. E isto o laboratório também não é capaz de dizer. Ou aumenta também muito com a acidez do solo. E na evolução do pH de solos arenosos, que nós também estudamos, há situações em que eu tenho um pH de 5,5 ou de 6 na amostra colhida no final do verão, e quando vou em janeiro colher a amostra de solo, eu chego a encontrar pHs de 4. E entre 6 e 4, o aumento da solubilidade do manganês é também brutal. Portanto, esta é uma dificuldade do diagnóstico. É a influência de fatores de pH e arejamento na evolução da solubilidade, e o pH evolui durante o ano. É a influência da anaerobiose. Mas também porque a toxicidade de manganês depende do equilíbrio do manganês com outros íons, muito particularmente o magnésio. E nós andámos uns anos a apanhar bonés em relação ao manganês, até conseguir fazer um número suficientemente grande de ensaios, e de repente começámos a perceber porque que, por vezes, nós baixávamos o manganês da planta e a planta não respondia, outras vezes tínhamos o manganês alto e a planta crescia bem, e quando exprimimos na análise foliar da planta o crescimento em função da razão entre o magnésio e o manganês, tudo se começou a esclarecer. É que, de facto, a toxicidade de manganês não se expressa para um determinado valor da análise foliar, já não estou a falar da análise de solo, mas sim da razão entre o magnésio e o manganês. Os livros dizem que acima de 100 ppm o manganês começa a ser um problema. Pois algumas destas plantas que cresceram sem limitação chegavam a ter 500 ppm de manganês. Teoricamente deviam estar mortas e cresciam à taxa máxima. Porquê? Porque o nível de magnésio dentro da planta era suficientemente alto para a razão entre o magnésio e o manganês dentro da planta ser de 20 ou mais. Porque a toxicidade do manganês resulta muito de que o manganês e o magnésio atuam como receptores nas enzimas. Só que o magnésio tem uma valência de 2 e o manganês de 4. Se o manganês prevalecer em relação ao magnésio, ele prevalece nas enzimas como receptor de eletrões e, portanto, em vez de receber 2, recebe 4. E isto provoca um stress oxidativo na planta que leva à sua morte.
Portanto, é a razão entre os dois, porque se a razão for 20, a planta mostra sintomas que tem excesso de manganês, que são umas necroses castanhas, mas só que esse manganês não está nas enzimas. E se não tiver nas enzimas, a planta continua a crescer bem. Portanto, a primeira razão pela qual é muito difícil, através de uma análise de solo, saber se há toxicidade de manganês, ou a terceira razão, é que depende do equilíbrio com o magnésio, e isso também não é interpretado em termos de laboratório. No conjunto, naturalmente, isto agora estou a falar de soluções nutritivas, dos ensaios que fizemos, existe uma relação entre o magnésio e o manganês da solução nutritiva e o magnésio e o manganês que vai aparecer dentro das folhas. No caso de soluções nutritivas, em que a dinâmica é diferente do solo, nós precisávamos de ter o magnésio em relação ao manganês de 220, a razão, para ter uma razão de 20 dentro da planta. Bom, então tentámos desenvolver um método de análise que nos permitisse, através da análise de solo, ter uma aproximação melhor da existência ou não de toxicidade. E fomos pegar nos métodos disponíveis de laboratório e ensaiámos diferentes condições de extração. Um dos métodos é utilizar o cloreto de cálcio. Nós utilizámos o cloreto de cálcio em diferentes concentrações na solução, desde 0,01 molar a 1 molar, e utilizando diferentes tempos de extração, em que o solo está a ser mexido junto com a solução nutritiva, desde 1 hora a 48 horas. E reparem, o efeito no magnésio foi muito pequeno. Há aqui este pico, que eu admito que seja um erro de laboratório, porque é estranho. Agora, o efeito no manganês, das condições de extração, é que já o manganês anda para cima e para baixo. E, utilizando estas diferentes condições de extração, a razão entre o magnésio e o manganês no solo, o valor mais baixo deu 1,3 de magnésio para manganês, ou 13,2. E estamos aqui a falar numa diferença de 10 vezes. E qual é o método correto do laboratório? Não sei. Quando avançamos para o acetato de amónio, que é um método muito mais vulgar nos laboratórios todos, como solução extratante, também as condições, o pH da solução extratante, fizemos variar entre 4 e 9, diferentes tempos de extração. O magnésio sofreu algumas flutuações, mas o manganês sofreu flutuações brutais. Para pH de 4, ou, desculpem, para pH de 7 e de 9 da solução extratante, praticamente não há manganês no solo, mas para pH de 4, o efeito do tempo de extração é brutal. Numa hora de extração, eu quase não detecto manganês, mas se deixar em 24 horas, já o valor aumenta brutalmente. Os laboratórios tendem a ter tempo de extrações pequenos, porque isso é um impedimento no funcionamento do laboratório. Mas para nós sabermos a realidade da dinâmica de união como este, precisávamos de tempos de extração muito maiores. Porque aqui é evidente que se eu, em vez de fazer 1 hora, fizer 24, eu passo de um valor residual de manganês para um valor muito alto já de manganês. E como é fácil de ver, a planta não está 24 horas a crescer, está muito mais tempo. A mesma coisa, utilizando água, porque a água já é mais próximo daquilo que se passa no solo, ou água acidificada por ácido nítrico. O magnésio é uma extração mais estável, mas os picos de manganês andam aqui para cima e para baixo. Portanto, isto significa que, em termos de análise de laboratório, nós não temos hoje em dia uma forma de conseguir detectar à partida se há ou não há, de forma segura, toxicidade. Outra questão relevante que resultou daquele efeito do tempo de extração na disponibilidade de manganês, nós pusemos plantas a crescer naquele tal solo litólico aqui de Évora e fomos extrair a solução do solo por centrifugação, porque aí eu estou a usar um método que está diretamente ligado às condições daquele solo. Deixámos o solo chegar à capacidade de campo, depois centrifugámos, extraímos a solução e fomos medir. E antes de entrar as plantas, tenho a concentração de magnésio e de manganês, estavam idênticas, aqui, e esta é a razão entre os dois íons, que até era aceitável. E está de acordo com aquilo que me dizia o laboratório, aqui não há problemas. 2 semanas depois da planta estar a crescer, reparem,
Na solução nutritiva, o teor de magnésio subiu na solução do solo, mas o teor de manganês subiu muito mais. E a razão entre os dois iões, que era de 10 antes de entrar a planta, passou para um valor de 6. Porquê? Porque a presença da planta acidifica o solo. Na região vizinha da raiz, o pH de um solo de 6 mais arenoso pode ir para valores de 3. E, portanto, esta acidificação da zona à volta da raiz provoca um aumento de solubilidade que depois nós detectamos quando extraímos a solução do solo. O problema deste método é que não é viável. Isto é uma autópsia, não é uma análise clínica. Quer dizer, o médico, depois da autópsia, sabe porque é que a gente morreu, já não pode resolver o problema. Portanto, eu esperar que a planta esteja a crescer, extrair a solução do solo para saber se tem toxicidade, é um bocadinho fazer uma autópsia ao morto e não é saber antecipadamente o problema que tem. Portanto, esta seria uma abordagem interessante, mas teria de ser feita o agricultor enviar as amostras para o laboratório pôr plantas a crescer, aquelas que ele quer, extrair a solução por centrifugação, medir, e então aí já poderia dar uma resposta, mas não há laboratório preparado para fazer isto. Portanto, neste momento, estamos um bocadinho sem solução em termos laboratoriais. Reparem, quando nós fizemos a correlação das análises de solo, da razão magnésio e manganês dada pela análise de solo e o crescimento que nós verificamos das plantas, qualquer dos métodos utilizados, o cloreto de cálcio, o acetato de amónio ou a água acidificada, deu correlações muito pequenas. Portanto, o método não funciona. Apenas a extração da solução do solo não foi capaz de prever o crescimento. Ou seja, quanto maior este valor de R estatístico, maior a relação entre as duas variáveis. Agora, não sabendo ou não tendo um método seguro de diagnosticar, nós sabemos como é que o problema se resolve. Já não é nada mau. Eu tenho aqui o efeito da correção do solo no teor de magnésio e manganês na solução do próprio solo, que é aquilo que eu tenho de resolver para depois resolver o problema dentro da planta. E, sem tratamento do solo, é o primeiro conjunto. As colunas em vermelho. O teor de magnésio era este. O teor de manganês era este. E, portanto, a razão entre o magnésio e o manganês era extremamente baixa. É a tal situação de que tem toxicidade. Quando aplicamos calcário sem magnésio, o calcário que normalmente se utiliza, calcítico, carbonato de cálcio só, o que é que aconteceu? A presença de magnésio na solução do solo baixou. E baixou porquê? Por competição com o cálcio. Eu tenho mais cálcio, o cálcio dissolve-se na solução e tira fora o magnésio. Portanto, eu baixei a concentração de magnésio. Eu consegui baixar a concentração de manganês, mas também baixei a concentração de magnésio. E, portanto, a razão entre os dois iões continua muito baixa. É melhor, o professor tem que estar na tela lá do outro lado. Aqui? Mesmo na projeção. Cara, tem de ver o rato aí na projeção, senão eles lá também não vêem. Eu tenho aqui na projeção. Mas ele tem que estar mesmo na tela. Mas é que em casa não vê o ponteiro. Bom, eu vou descrevendo para as pessoas, portanto. E se calhar, como já está a apontar para si, pode ser que apontamos manualmente. Sim. Portanto, quando eu aplico calcário sem magnésio, eu baixei a concentração de manganês na solução, mas também baixei o magnésio, e de forma que a razão não se alterou. Mas quando aplico calcário com magnésio, ou seja, calcário dolomítico, eu agora recupero a concentração de magnésio no solo, porque agora o calcário também me traz ele magnésio e não me deprime a presença de magnésio na solução. Baixo ainda mais a concentração de manganês e a razão entre os dois iões dispara. E eu acho que esta é a razão pela qual há tanta descrença nos programas de correção de acidez que houve anteriormente no país, nomeadamente o Procalfet, porque a atenção foi sempre concentrada no alumínio. E as pessoas aplicavam o calcário calcítico e a resposta era muito pequena ou nula.
Porque o problema mais frequente que nós temos é o manganês e não é o alumínio. E, portanto, as pessoas aplicavam o calcário errado e a resposta era muito limitada. Agora, olhando já para a concentração dentro da planta, temos precisamente a mesma situação. Sem correção do solo, teor de magnésio e teor de manganês dentro da planta, a razão entre os dois iões, à volta de 2. Muito baixa, ela tem de ser 20. Aplicando o calcário normal, eu não consigo aumentar o teor de magnésio dentro da planta, reduzo alguma coisa ao manganês e a razão é 4. Continua a ser muito fraca. Quando aplico os dois em conjunto, então aumento muito a razão, a concentração de magnésio, abaixa ainda mais a do manganês e a razão já vem para valores próximos do 20. E, portanto, a solução é, de facto, a aplicação de calcário dolomítico. Essa aplicação é anual? Tem que ser anual? Não. A frequência da aplicação, não lhe sei dizer qual é. Porque, em termos de ensaios, eu nunca fui capaz de ir além dos 3 anos. E, portanto, 3 anos dura. Agora, comecem a ter a experiência junto de agricultores. E, portanto, eu diria que a experiência mostra que, pelo menos 5 anos, o efeito dura. Porque já há agricultores que aplicaram há 5 anos e a pastagem continua ótima. Portanto, pelo menos 5 anos dura. Também depende um bocadinho da quantidade de calcário que ele aplicou, porque há alguns agricultores que a carteira está curta e onde eu recomendo 3 toneladas, põe 1,5 toneladas. Portanto, naturalmente, aí o efeito é menor e menos duradouro. A questão da sensibilidade para o problema também. A sensibilidade para o problema? Sim, mas e também do tipo de solo, quer dizer, eu não sou capaz de dizer de forma categórica, mas a experiência no terreno mostra que pelo menos 5 anos estaremos a falar de efeito. Portanto, no máximo, uma aplicação em cada 6 anos. Agora, por isso é que quando as pessoas me pedem um conselho sobre a necessidade ou não de corrigir, eu digo sempre que eu preciso de ver o doente. Porque a análise não é suficiente. E eu tenho de ver a vegetação, porque a vegetação me dá sintomas de que há um problema de toxicidade, que eu depois vou ver na análise se é manganês, se é alumínio, se é os dois em conjunto. E um sintoma que a vegetação me mostra é a variação da composição florística. Normalmente, quando nós vamos ao campo, há sempre zonas em que a planta está a crescer melhor do que outras. Isto é uma variação da fertilidade natural. Por exemplo, a presença de uma bosta de um animal numa pastagem em que as plantas à volta da bosta estão maiores. Depois tem mais fósforo, tem mais azoto, cresceu mais. Mas são as mesmas plantas. O que nós estamos a ver aqui nesta imagem é uma alteração radical da composição florística desta pastagem, em que à volta da árvore, fora da projeção da copa, eu tenho a vegetação dominada pelo rumex, que é uma plantazinha que não tem capacidade competitiva nenhuma, e quando eu avanço para debaixo da copa, o rumex desapareceu e as gramíneas começam a dominar. Não é que o rumex não goste de crescer aqui, ele gosta. Aqui cresce muito mais do que aqui. O que acontece é que cá fora ele ganha a competição, porque é um fator limitante para o qual ele é tolerante, neste caso é a toxicidade de manganês, enquanto que aqui embaixo o fator delimitante atenuou muito e as outras plantas ganham-lhe a competição e ele desaparece, não porque não gosta, mas porque não é capaz de competir. E quando eu encontro esta variabilidade na composição florística, eu sei que estou a falar de uma coisa que é a vida e a morte. Não é crescer mais ou crescer menos. Não estou a falar de uma deficiência, eu estou a falar de uma toxicidade. E então depois, com a análise em conjunto, eu interpreto as duas coisas para dar uma recomendação ao agricultor. Está claro que o rumex não é a única planta indicadora. Isto mostra bem, é o tal imagem do trevo a crescer fora da copa e debaixo da copa. Mas também há muitos casos em que é a margaça. Com frequência ouve-se dizer que a margaça domina nos solos encharcados. E é verdade. Porquê? O solo encharcado, não se esqueçam que a solubilidade do manganês em condições de anaerobiose aumenta 1000 vezes. E a margaça é altamente tolerante ao manganês e, portanto, nos solos encharcados o manganês com frequência está presente e ela está nas suas 7/5. Mas também, neste caso, reparem que quando entramos debaixo da copa, a margaça desaparece. Entre este solo e o anterior há uma diferença muito grande. É que neste solo o teor de fósforo era muito mais alto.
E, portanto, a margaça é uma planta mais exigente em termos de fósforo, cresce mais, mas é mais exigente. E, portanto, não havendo aqui a limitação de fósforo também a controlar o crescimento, a margaça deu conta do rumex, mas debaixo da copa voltamos a ter esta diferença marcada na composição florística. Mas porquê essa diferença? Entre a margaça e o rumex? Debaixo da copa. Porque, mais uma vez, debaixo da copa, o efeito da toxicidade fica anulado ou atenuado, e, portanto, as outras espécies também com potencial de crescimento, nomeadamente as gramíneas, já são capazes de ganhar a competição à margaça. Portanto, eu tenho pequenas variações dos parâmetros do solo, pH, matéria orgânica, teor de magnésio, que me provocam esta alteração súbita da composição florística. E, portanto, isso significa que eu estou a falar de algo que impede aquelas plantas que estão nas zonas melhores de crescer nas zonas piores. E, portanto, estou a falar de uma toxicidade. Qualquer elemento. Mas também em zonas sem árvores tem acontecido, por exemplo, chegar a zonas de acarro e ter uma alteração, não é do tamanho das plantas, é da composição. Também desconfio logo que tem um problema de toxicidade. Porque se fosse apenas um problema de nutrientes, eu tinha as mesmas plantas, mas maiores na zona da carne. Debaixo da copa a toxicidade é menor? É menor, porque debaixo da copa o teor de matéria orgânica é maior, por maior reposição das folhas. E a matéria orgânica bloqueia a disponibilidade de manganês. Entre as maravilhas que faz a matéria orgânica é como que armazena nutrientes e fornece a taxas muito mais consentâneas com a planta. Por exemplo, no caso do fósforo, o fósforo orgânico, em solos de pH muito ácido ou alcalino, é mais disponível o que está na matéria orgânica do que está sob a forma mineral. O caso dos íons metálicos, a matéria orgânica sequestra os íons metálicos em ligações orgânicas lá dentro e a sua presença na solução do solo fica mais baixa. Mas também debaixo da copa da árvore, o teor de magnésio do solo é maior. Debaixo da copa da árvore, o pH é maior. Porque a árvore faz a reciclagem de cálcio e magnésio, que vai sendo perdido por lavagem, a planta recupera com as raízes de camadas profundas, vai à folha, deposita no solo. E, portanto, há uma reciclagem desses nutrientes e, portanto, a análise do solo é sempre mais favorável debaixo da copa do que fora. E estes solos vão se degradar. Alguém tinha posto uma questão? Não? Estes solos, portanto, estamos a ver aqui uma situação, esta é aqui na herdade vizinha da herdade da Mitra, em que nós temos uma situação de toxicidade que ainda não é muito avançada, temos o rumex com uma presença significativa, mas ainda não a dominar completamente a pastagem, e depois uma alteração brusca da composição lá para baixo. Normalmente estes solos vão sendo deixados, e o processo natural de crescimento das plantas é acidificador do solo. Aliás, todos os solos tendem a acidificar, independentemente da nossa intervenção, a não ser que tenham uma grande disponibilidade de cálcio, porque o cálcio está constantemente a ser perdido por lavagem. Em solos em que a rocha é pobre em cálcio, esse cálcio não vai sendo substituído à velocidade suficiente do cálcio que vai sendo libertado da rocha e, portanto, o complexo de troca vai ficando cada vez com mais alumínio, o pH vai baixando mais e a solubilidade dos íons metálicos vai subindo. Naturalmente, isto agrava-se por dois outros processos. Um é a utilização de adubos, nomeadamente adubos fosfatados, porque mesmo o superfosfato é acidificante a médio prazo e, portanto, o solo vai acidificando ainda mais. Mas as próprias leguminosas são acidificadoras de solo. A fixação simbiótica de azoto liberta hidrogênio para o solo e, ao libertar hidrogênio para o solo, baixa do pH. Portanto, a acidificação dos solos é um processo natural. Se nós deixarmos o processo continuar a avançar, o que acontece é que a certa altura já nem o rumex lá cresce e não há nada que consiga competir com os arbustos e o arbusto começa a tomar conta da pastagem. Isto é uma fotografia aqui da herdade da Mitra em fevereiro e reparem que a pastagem já quase cá não está. Depois, naturalmente, a coisa agrava-se quando nós, para controlar este mato, fazemos gradagens, introduzimos erosão, perdemos matéria orgânica, perdemos cálcio que está na camada superficial do solo e o desastre vai por aí fora. Portanto, a acidificação é um processo natural, não é? Mas os processos naturais normalmente têm uma lógica. Qual seria a lógica? Portanto, todos os solos. Aqui, qual é o objetivo da natureza? Não é objetivo nenhum. É assim, é uma questão. É assim, quando a solução do solo, quando a água do solo
se vai sempre perder por lavagem. Vão arrastados todos os íons solúveis, mas há também um equilíbrio eletrolítico da solução. Portanto, por cada anião arrastado, há um catião que vai junto. E o anião do solo mais abundante é o nitrato. Portanto, quando o nitrato está a ser arrastado por lavagem, arrasta catiões com ele. E o catião mais frequente no solo é o cálcio, mesmo nos solos que têm um pH relativamente baixo. Portanto, não só o cálcio é perdido naturalmente por ele, mas em solos em que há nitratos, ele é perdido ainda mais depressa. E, portanto, pastagens que tenham muitas leguminosas têm muitos nitratos, e isso é também um fator acidificante do solo. Ou a utilização de adubos, diretamente, ou pelos azotos que vão ser perdidos por lavagem. O que acontece na natureza é que se a rocha é alcalina, tem grandes reservas de cálcio, e a acidificação não se dá porque vai havendo sempre substituição dos íons de cálcio. Se a rocha for pobre em cálcio, no caso dos granitos, dos xistos, etc., essa substituição começa a não ser suficiente, e nós temos de pensar aqui numa escala geológica, né? E, portanto, por isso, os solos, tal e qual como todo o ser vivo, têm uma idade muito jovem em que não prestam, falta-lhes a parte biológica, depois entram na sua idade adulta, em que a sua fertilidade é mais alta, e depois começam a ser cada vez menos férteis. Os solos mais antigos na Terra são pouco férteis por causa destes processos de lavagem. A natureza não foi pensada em termos de... Porque para a natureza o rumex ou outra coisa qualquer é bom. Não é? Mas depois temos casos extremos. Isto é um solo litólico de granito no Cigorro, que houve esta desmatação, ou houve esta poda que tinha sido antecedida por uma gradagem para controlar o mato, e reparem que aqui a toxicidade é tão grande que mesmo lá debaixo da árvore é que o rumex não domina. Portanto, tudo isto são exemplos. Depois, naturalmente, em solos com uma pastagem muito má e com encabeçamento, mesmo que seja pequeno, é excessivo, eu começo a ter fenómenos de erosão, e depois começo a ouvir dizer que os animais provocam a erosão do solo, que a pastagem provoca a erosão do solo. Não, quem provocou a erosão do solo foi a estupidez do homem, não foi a natureza. Portanto, é evidente que chamar pastagem a isto, né, sei lá, é a mesma coisa que chamar justiça aos nossos tribunais. Eu ainda acho que ainda é mais fácil chamar justiça aos nossos tribunais do que pastagem a isto. Portanto, nós temos de corrigir a situação. E a solução é, de facto, espantosamente rápida. E isto é um exemplo aqui na Herdade da Mitra, em que a certa altura já nada aqui crescia aqui, nem as pastagens, nem as forragens, porque era imobilizado todos os anos e todos os anos levava adubo. Isto é um canto desta folha, em que, portanto, em função das análises, decidimos avançar com 2 toneladas por hectare de calcário dolomítico, e neste caso foi com uma sementeira de uma pastagem. Mas depois, quando se aplicou o calcário, houve uma zona da folha que o calcário não chegou, e comprar novamente calcário no estado são uma data de meses. Portanto, esta parte ficou por tratar. Portanto, mas é bom, porque deu bem. Nós transformámos isto nisto num só ano, através da aplicação de calcário e da sementeira. E, portanto, de repente, uma pastagem que não valia nada transformou-se nesta coisa altamente produtiva. O fósforo é que foi associado a esta instalação de pastagem? Diga? O fósforo é... Aqui foi superfosfato. O calcário foi magnésio, foi aplicado no verão, antes das gradagens, para a preparação da cama da semente para a sementeira. O pH seria que é 5,6? Esta deveria estar aí entre os 5,5, à volta de 5,5 a 6. Este é outro caso, este de um agricultor amigo, não é estado, mas a carteira também estava curta, e fez a aplicação de calcário antes da instalação da pastagem, mas houve uma zona em que o calcário já não chegou. Isto era na altura das pastagens biodiversas, lá do sequestro de carbono, que pagavam a semente, portanto a semente estava paga, ele semeou sem calcário e na zona corrigida. Reparem a fotografia de abril, a diferença da pastagem na zona corrigida para a zona não corrigida. É evidente que nesta zona, no ano seguinte, esta pastagem não estava cá. Não estava cá porque não foi capaz de produzir semente. Portanto, morreu em função da toxicidade. Mas a outra solução é, em vez de recorrer à sementeira, bom, mas a imagem anterior mostra bem que querer resolver o problema com a sementeira sem a devida correção do solo é deitar dinheiro fora. Não só do Estado, mas é deitar dinheiro fora.
Este é o exemplo da idade da camoeira, que vamos citar hoje à tarde, em que este agricultor já há 30 anos que tinha decidido que não podia mexer na terra por causa da erosão e aplicava sistematicamente fósforo. E ele tinha uma pastagem, aplicava fósforo no outono, aplicava azoto na primavera, tinha uma produção abundante de pastagem, mas completamente dominada pela margaça. Detectado o problema do manganês, ele corrigiu. Neste caso, esta parcela tinha sido corrigida com 1,5 tonelada, quando a recomendação era 3. Neste momento, a herdade já está toda corrigida a 3 toneladas. Numa segunda volta, levou a outra 1,5 toneladas. E, portanto, isto é a pastagem de um solo litólico, como estes aqui da Mitra, uma pastagem espontânea em que a correção da acidez permitiu alterar completamente a composição florística e, naturalmente, a produtividade e qualidade da pastagem. Isto é a herdade da camoeira. Isto é a outra que nós vemos a pontinha da cerca, é a outra do outro lado. Continua a ser gerida pelos métodos tradicional. Está cada vez pior, cada vez a frequência de gradagens para controlar do mato tem de ser mais curta, portanto, já vai 2 em 2, 3 em 3 anos tem de passar isto a grade para controlar o mato, pastagem quase que não tem, e está a diferença entre um solo que foi tratado e a pastagem e a toxicidade corrigida para um solo que não foi tratado. Os 1500 quilos foram aplicados em 2 anos consecutivos? Ou... Não, portanto, é assim, a herdade tem 900 hectares. E, no caso dele, eu nem tinha conseguido fazer a análise da vegetação corretamente, porque ele pediu-me para ir lá no verão. E eu, portanto, de qualquer forma, deu para verificar, mas no verão já não é tão fácil identificar. Vieram as análises e eu recomendei-lhe as 3 toneladas. Entretanto, fui de férias. Em setembro, quando regressei, perguntei-lhe, então fez a correção? Fiz. E então fez em quantos hectares? Fiz em tudo. Eu até apanhei um susto. Ele corrigiu os 900 hectares. Está claro que 900 hectares a 3 toneladas não dava, e ele corrigiu uma parcela, uma cerca, corrigiu a 3 toneladas, para ver o efeito da minha recomendação, e o resto corrigiu a 1,5 toneladas. Está claro que nesses anos a seguir, as vacas só saíam da parcela das 3 toneladas quando já não tinham lá de comer. As vacas sabiam que ali tinha havido 3 toneladas. E o que ele fez foi, portanto, começou outra vez o programa para completar o resto, e aí já foi desfasado, foi 1/3 de cada vez, e, portanto, nos 3 anos seguintes foi corrigindo com 1,5 toneladas o resto. Portanto, isto é a mesma herdade, a herdade da camoeira. Em 4 de dezembro de 2016, primeiro reparem a composição da pastagem debaixo da árvore e fora da árvore, já não há diferença nenhuma. Portanto, quando me diziam, porque debaixo da árvore há mais temperatura, debaixo da árvore há mais umidade, não é verdade. A diferença está na fertilidade do solo, que uma vez corrigida não deixa de ter efeito. Desculpe interromper o raciocínio, mas associado a essa aplicação de calcário, não houve aplicação de fósforo. No caso desta exploração, porque o agricultor há 30 anos que andava a aplicar fósforo, nós estamos neste momento com um nível de fósforo no solo que já está no valor em que a pastagem não responde. E, portanto, alterámos drasticamente a filosofia que ele aplicava todos os anos, e neste momento estamos a aplicar apenas o necessário para manter o valor. E, portanto, estamos a aplicar cerca de 40 unidades a cada 2 anos. Podíamos aplicar 20 por ano, mas poupamos uma aplicação. Isto ainda permitiu uma coisa, quer dizer, este ano que o preço do adubo está caro é o preço do não. Portanto, logo para o ano, logo a... Não, quer dizer, é assim, este ano ele normalmente faz metade num ano, metade no outro. Mas este ano o que decidimos foi, não se faz em lado nenhum, à espera que o preço baixe para o ano. Mas, portanto, este caso, a resposta foi tão rápida, porque o problema do fósforo já estava resolvido anteriormente. Por exemplo, aqui ao lado há uma outra exploração que fez, mas a resposta não é nem de perto nem de longe tão espetacular como esta, porque os teores de fósforo ali estão entre 2 e 6 ppm. É um teor de miséria. Tinha que estar pelo menos a 40, pelo menos. Mas ali o agricultor teve dinheiro para o calcário, já não teve para o fósforo, não pôs o fósforo. Mas está claramente a perder dinheiro, porque não está a tirar o partido que podia da aplicação da calagem. Uma outra coisa que me faz pensar nas espécies espontâneas, se repararem, nós estamos aqui a 4 de dezembro e vejam o vigor desta pastagem. E esta pastagem esteve sempre a ser pastoreada desde o início da chuva. Portanto, os animais nunca saem da pastagem, e a 4 de dezembro a pastagem estava capaz de aguentar os animais sem suplementação.
Porque as espécies que aqui estão não são as espécies semeadas. Nas espécies semeadas dos azevães, dos trevos, elas são muito produtivas na primavera. Porque de outono e inverno são muito mais sensíveis à temperatura. Aqui temos plantas como a erva garfo, como a grisanda, que são plantas que nesta altura do ano têm 16% de proteína, mais do que suficiente para os animais, e são especialistas em crescer de outono. Também a poa como gramínea espontânea, e portanto as pastagens na Camoeira são extremamente produtivas de outono e inverno, porque têm uma composição florística natural, e naturalmente depois na primavera-verão não são tão produtivas como as pastagens semeadas. Mas na primavera temos nós excesso de alimento com estas pastagens ou com as semeadas. Portanto, eu diria que na maior parte dos casos eu prefiro primeiro trabalhar com a pastagem espontânea e depois então pensar na necessidade de introduzir sementes. Camoeira, 11 de janeiro de 28, continuamos com uma abundância muito grande de pastagem e onde ver que entre esta exploração e os vizinhos é uma diferença brutal. Este foi um caso que eu pensei que não era possível resolver, que foi aquelas areias ali que estão entre Vendas Novas e Pegões. A primeira vez que eu lá fui, disse, pá, isto só dá é mesmo para a gente se pôr aqui com uma toalhinha a apanhar sol. Aquilo são areias da praia, a sintoma da toxicidade estava lá e eu pensei que, bom, vamos experimentar. Trabalhámos com 1,5 toneladas, porque isto são solos com uma capacidade de troca muito, muito pequena e, portanto, com um efeito maior do calcário no pH, e eu tive medo de mexer demais no pH. Trabalhámos com 1,5 toneladas, mas logo no ano da aplicação transformámos isto, que é a terra do vizinho, nesta pastagem, nestas solos de areia. Isto é herdade da Abogaria, a imagem de satélite de 2018, já aqui muitos anos de trabalho em cima disto, e esta mancha verde que vocês aqui estão a ver é herdade da Abogaria, com os solos corrigidos, e isto são os vizinhos, à volta. Há quem diga que isto é aqui um microclima, é evidente que não é uma questão de microclima, é uma questão dos solos estarem tratados ou não estarem tratados. Era preciso uma grande sorte. Nós temos continuado a trabalhar nesta herdade, estamos só a falar de pastagens espontâneas em areias daquelas que são areias soltas da praia. Reparem, 25 de novembro de 2019, é evidente que foi um ano favorável do outono, mas reparem na pastagem, já com uma data de leguminosas espontâneas, em novembro de 2019. Novembro de 2019. Outra coisa que foi evidente nesta exploração, esta exploração estava com uma mortalidade tremenda dos sobreiros, o agricultor já tinha desistido, portanto, não fazia plantações de novos sobreiros, já nem sequer os protegia, porque ele protegia os sobreiros e ao fim de 3, 4 anos eles estavam mortos, da regeneração natural. E o que aconteceu depois da correção do solo foi que a regeneração natural começou a sobreviver e ele já passou outra vez a proteger os sobreiros, ele estava a substituir tudo por pinheiro manso e agora neste momento já voltou outra vez ao sobreiro para ter um montado equilibrado entre as duas espécies, porque é evidente pelo estado vegetativo da árvore que as árvores responderam à melhoria da fertilidade e com isso a taxa de mortalidade baixou e muito. É evidente que os sobreiros velhos que estavam doentes, esses continuam a morrer, mas os sobreiros novos que estavam muito definhados, começaram a recuperar e neste momento ele tem uma mortalidade de sobreiros muito inferior àquela que tinha. Só posso fazer uma pergunta? Neste caso concreto, por exemplo, foi suficiente o banco de sementes que havia no solo ou foi feita uma sementeira? Não, aqui não houve sementeiras. Aqui não houve sementeiras. Este ano tentámos a sementeira, porque infelizmente com este ano não correu assim muito bem, as espécies introduzidas estão lá muito aflitas com a seca. Naquela de acelerarmos se valia a pena ou não introduzir a semente, também fizemos uma área pequena, portanto, ele comprou umas dezenas de quilos de semente, introduzimos de sementeira direta na pastagem, para ver se apressamos a recuperação da composição florística, mas não tenho a certeza que vale a pena. Mas as imagens que vimos ali é tudo espontâneo, não há nada semelhante. Certo, mas antes fez o quê? Cortou mato, fez herdagem? Esta herdade não tinha mato. Esta herdade não tinha mato, porque o agricultor o controlava frequentemente com roça-mato e, portanto, os matos já lá não estavam. Portanto, nesta herdade o que fizemos foi, deixa-me contar a história toda, isto que estamos a ver aqui
já não é só o trabalho do calcário dolomítico. A primeira intervenção foi calcário dolomítico. Entretanto, eu tive um projeto com pastagens em que utilizei lamas, mistura de lamas e cinzas das celuloses com e sem aplicação de calcário, e vimos que mesmo aplicando calcário, as lamas e as cinzas aumentavam a produção da pastagem, ou que utilizando só lamas e cinzas sem calcário também aumentava a produção de pastagem. Apesar da combinação dos dois, é o que dava maior crescimento. E como esta herdade tem a sorte de estar muito próximo de Setúbal, as lamas e as cinzas são lá colocadas a custo zero, de graça. E, portanto, passámos a utilizar as lamas e as cinzas no processo de correção do solo, porque as lamas e as cinzas, para além de me trazerem cálcio e magnésio, trazem fósforo, trazem potássio, trazem algum azoto e, portanto, ainda têm o benefício de trazer mais nutrientes. E isso claramente elevou a recuperação para um outro patamar e acelerou todo o processo de recuperação. A primeira imagem que vimos não era só o efeito do calcário e a aplicação do duplo fosfatado. E se o fósforo for baixo, nós não tiramos partido da correção. Precisamos também de eliminar a deficiência de fósforo se quisermos ter um efeito bom. A questão é o aporte das outras, estas lamas também foram... É muito pequeno, é muito pequeno. É muito pequeno, porque as lamas têm um teor de azoto pequeno. As cinzas não têm nada. E o fornecimento de azoto, se não me falha o número de cabeça, a aplicação de 20 toneladas por hectare desta mistura dá, por exemplo, aí 10 kg de azoto. O fornecimento de azoto. Mas também há uma ideia de que o azoto é mau para a pastagem. E não é verdade. Hein? Doses baixas de azoto são favoráveis mesmo para as leguminosas. Mas o aporte... Sim. Isto porque estas lamas, as lamas é o que resulta da extração da celulose para o fabrico do papel e, portanto, são os restos dos troncos que não são a ser utilizados. O teor de azoto é muito pequeno. Qual era a relação carbono-azoto? Não sou capaz de dizer agora por isso. E a questão dos solos, da pastagem e do montado, quando eu vou ver zonas em que o montado está degradado, eu vejo sempre que não é o montado que está degradado, é a vegetação toda que está degradada. Isto é uma fotografia que eu tirei para um lado e para o outro da estrada que vai das Alcáçovas para o Torrão e, portanto, são poucas centenas de metros que separam um montado do outro. O que separa são dois agricultores diferentes. Ninguém tem dúvida que este montado está no estado de degradação extrema e este montado está bom, mas quando olhamos para o extrato herbáceo, vemos que esta pastagem está toda degradada e esta também, e esta não está. Portanto, há aqui uma diferença evidente de fertilidade do solo e seria absurdo pensar que a árvore é indiferente à fertilidade do solo. Não pode ser indiferente à fertilidade do solo. Quando me dizem, o sobreiro gosta de solos pobres, o pinheiro gosta de solos pobres, não gosta, tolera solos pobres. É a mesma coisa que o rumex. O rumex não gosta de solos ácidos, o rumex tolera os solos ácidos. E explicações para a mortalidade das árvores há muitas. E não me convencem. Não me convencem. Certamente que a alteração climática foi um stress adicional, portanto, a perda de precipitação de primavera é um stress adicional que está a levar a uma maior mortalidade das árvores. Mas a minha interpretação, vendo aquilo que é a degradação do solo nos montados bons e maus, e vendo o que é que está a acontecer em montados que estavam degradados e nós recuperamos a fertilidade do solo, é que a alteração climática é apenas um stress adicional. E quando nós olhamos para a fisiologia destas árvores, estas árvores são capazes de atravessar períodos longos de calor e secura, fechando os tomas e vivendo das suas reservas. Tal e qual como o urso para hibernar. As alterações climáticas o que vieram fazer foi aumentar a duração deste período. Temos menos chuva na primavera, portanto a secura começa mais cedo. Portanto a árvore tem que estar melhor alimentada para suportar este período. Mas o que acontece nos solos de fertilidade muito degradada é que no período favorável de outono e início de primavera, a capacidade da planta em produzir fotossíntese e, portanto, acumular reservas, está muito limitada por uma degradação da fertilidade. Portanto, a planta armazena pouco para enfrentar um período longo cada vez maior. E, portanto, começa a enfraquecer e depois dela está fraca, é como ao Covid nos idosos, é como ao Covid nos diabéticos, depois dele estar fraco, qualquer coisa o mata. Portanto, e se nós não podemos mexer na alteração climática,
também não me parece que a solução seja regar 1 milhão de hectares, ou lá que é que temos de montar. A solução está em investirmos na fertilidade do solo para, a partir daí, aumentar a resiliência do sistema. Os montados que não têm gado, eu não sou capaz de dizer se este investimento que aqui estamos a falar paga ou não. Porque ainda não temos experiência suficiente, em termos de duração. O que é que acontece a este investimento? Na tiragem do cortiço, quer na quantidade, quer na qualidade. Portanto, não há números. O estado das árvores está melhor, mas não tem números. Mas temos na pastagem. Portanto, todos os agricultores que têm gado associado ao montado, que são esses com quem eu trabalho e fizeram a correção, a pastagem e a pecuária pagaram completamente o custo da intervenção. Portanto, qualquer benefício que venha para as árvores, já não é uma questão se vale ou não vale a pena fazer, porque na componente pecuária o sistema pagou as contas e ainda deixou dinheiro. Portanto, para quem tiver um componente pecuária, eu não tenho dúvida nenhuma de que aqui, disto que estamos aqui a falar, não estamos a falar de despesa, estamos a falar de investimento que verdadeiramente paga o seu retorno. Isto vai até que horas?